Olá, pessoal. Vamos fazer a correção da página 6 do livro de História, ok? Bom, aqui nós vamos ter que lembrar daquilo que nós conversamos nas aulas. Lembra que nós conversamos nas aulas sobre as primeiras civilizações, as grandes civilizações, como que as pessoas viviam, que no início elas eram o quê? Nômades. O que é nômades mesmo? Lembra que nós fizemos a nossa gincana? Nômades eram pessoas que não tinham casas fixas, né? Elas se locomoviam, se mudavam para diversos lugares. Para quê? Para encontrar o quê? Comida, uma terra boa, na verdade, né? Uma terra boa, água, né? Então, as pessoas viviam de forma nômade para procurar o melhor lugar. O melhor lugar, não é? Lembra que nós vimos isso? Aqui nós vamos começar no livro de história a ver que essas primeiras civilizações e grandes civilizações, elas começaram a se fixarem. Elas começaram a estar fixas no mesmo lugar. E o que determinou para que elas ficassem fixas no mesmo lugar? O que determinou? Por exemplo, vamos dizer assim, o que de melhor eles encontravam em cada região, né? E o que eles encontravam de bom em cada região? O que era determinante? As sociedades fluviais, o que era isso? Quando eles encontravam águas, rios de boa, né, qualidade, e ali eles se fixavam, deixavam de ser nômades, ok? Vamos ler aqui. Algumas das primeiras cidades do mundo, olha só, lembra que nós estamos falando das primeiras civilizações, se desenvolvem perto de grandes rios. Onde que eles se desenvolvem? Perto de grandes rios, pois era possível obter água para a população, para os animais, para a agricultura, tá vendo? Eles eram beneficiados desses grandes rios, por isso ficavam fixos perto deles. Essas sociedades estabelecidas em torno dos rios são chamadas de sociedades fluviais, porque fluviais está ligado à água, tá bom? Muitas delas se destacavam com a criação do mecanismo de controle de água. O que é isso, controle de água? Irrigação, que permitia o cultivo de plantação, né? Então, eles usavam essa água para esses benefícios. Os rios foram essenciais para a sobrevivência, olha só. Os rios foram essenciais para a sobrevivência. Ixi, a caneta da Pro... Não é a caneta, é a posição. Então, os rios foram importantes para a sobrevivência e olha só, prosperidade. O que é prosperidade? Enriquecimento dessas sociedades, né? Como exemplo de sociedades fluviais, podemos citar as sociedades da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região que começou a se organizar, né, em volta dos rios. Quais rios? Os rios Tigres e o rio Eufrates. Há mais de 7.000 anos, né? O termo Mesopotâmia significa exatamente isso. Por que essa região ganhou esse nome? Porque esse termo Mesopotâmia significa entre rios. Mesopotâmia nós vamos ver aqui, ó. No mapa mundi, qual é a região da Mesopotâmia. Na África, às margens do rio Nilo, desenvolveram-se diversas sociedades, como a egípcia antiga. Há milhares de anos, um historiador grego chamado Heródoto afirmou que o Egito era uma dádiva do Nilo, ou seja, ele afirmava que a prosperidade dessa sociedade se devia à proximidade que tinha com aquele rio, principalmente porque os egípcios habitavam numa região de deserto. Ou seja, se eles estão numa região de deserto, né, encontrar um rio
é algo, né, muito importante. Então, qual foi essa sociedade? Qual foi esse país que passou a morar, né, a se estabelecer perto do rio, do Nilo? Foi o Egito, né? E ali eles começaram a quê? A ser prósperos, a serem ricos, né, por conta daquele rio os beneficiarem. Na Ásia, muitos povos também se estabeleceram perto de água, como os rios Hindu, Azul e Amarelo. Olha só, aqui, olha. Opa. Todas essas primeiras civilizações, olha, o Egito, a Mesopotâmia, o Vale do Hindu, né, que é na Ásia, essas primeiras civilizações foram fixadas, elas foram se fixando, permanecendo perto dos rios, construindo as suas cidades perto do rio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui, ó, onde a Pro destacou o texto, e vocês vão pegar essas ideias principais. Quem eram essas sociedades fluviais, né? Aqui, o Egito. Qual era o rio que o Egito se beneficiava? O rio Nilo. Por que a Mesopotâmia ganhou esse nome? Porque ela tinha proximidade entre dois rios, né? Ela foi construída entre dois rios. E para quê? Qual era o benefício que o rio trazia para essas populações? Então, benefícios para desenvolver a agricultura, para as pessoas usarem a água, né? Tomar a água, cuidar dos animais e cuidar das agriculturas. Então, essas ideias têm que aparecer no resumo de vocês. Beijo!